Olá, queridos, boa noite para todos. Shalom Adonai. Nós estamos nesse momento iniciando essa live com o propósito de transmitir a todos os ouvintes uma porção da palavra de Deus. Eu quero nesse momento mandar um abraço para todo o povo aí do Ministério Apostólico Nova Vida. Quero mandar um abraço para todo o povo cristão, as demais denominações, os evangélicos em geral, os católicos, a todos, independente da sua questão de fé. Estamos aqui para propagar o Evangelho e falar da graça e das misericórdias de Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero também dizer que estaremos a partir de hoje até domingo, neste horário das 20 horas, trazendo uma porção da palavra de Deus para você que está nos ouvindo. Temos certeza que essa palavra ela vai nos edificar, não somente a mim, como a todos aqueles que estarão nos ouvindo nesse momento. Eu quero, diante daquilo que Deus colocou no meu coração, falar contigo sobre as coisas do presente, mas também das coisas do porvir. Porque quando você pronuncia, você enuncia, você proclama a palavra de Deus, você fala daquilo que Deus pode fazer no meio de um momento alegre, no meio de um momento triste. Dentro da palavra de Deus existe resposta para todas as questões da vida. E nós vivemos hoje um tempo muito difícil, um tempo de dúvida, um tempo de desespero, um tempo de insegurança, de desequilíbrio emocional. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para você, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, no verso 6 ao verso 8, que diz assim: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, preste bem atenção agora, e haverá pestes, ou seja, pragas, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Nós temos um texto aqui, queridos, onde Jesus ele traz uma voz profética. Dentro do contexto, Jesus ele apontava para os sinais que haveriam de ocorrer prestes à sua segunda vinda a este mundo. Os discípulos questionando, indagando, e Jesus os ensinando. E Jesus então ali, ele repassa a eles tudo aquilo que haveria de ocorrer. Eu quero te falar que todo esse processo que o mundo, não somente a Baixada Santista, não somente o nosso país, o Brasil, está vivendo, mas como o mundo inteiro. Hoje nós vivemos a era do Covid-19, do coronavírus. Eu quero te dizer, se você não sabe, que ele já invadiu 50 países. Ou seja, os 4 continentes. Ele invadiu todos os continentes. Todo o hemisfério da Terra está sendo invadido por essa praga, por essa bactéria. Muitas informações são desconexas. Até que ponto, até onde vai chegar isso? Isso tem causado um caos, tem causado uma pane na mente dos nossos governadores. Eu quero dizer para você que já de algum tempo Deus vem tentando abrir os olhos da humanidade para a sua verdade, para a sua palavra. Deus vem chamando a atenção da humanidade para olhar para Ele. Deus vem chamando a atenção da humanidade com caos, com epidemias, com pragas, para que a humanidade possa voltar o seu coração para Deus. Eu quero dizer para você que, tirando o coronavírus, você voltando anos atrás, eu quero te falar sobre algumas pragas e epidemias e pestes que foram lançadas sobre a terra. Coisas que invadiram o coração do ser humano, que trouxeram muita dor, muito desespero. Alguns vão se lembrar da varíola, que matou muitas pessoas. Depois você lembra da malária, você lembra da gripe espanhola. Infecções, bactérias, coisas que nos foram trazidas que, naquele momento, o ser humano desconhecia. Me recordo que nos anos 70 nós passamos por um momento muito difícil. A humanidade passou por esse momento difícil. O vírus Ebola. Esse vírus Ebola ele foi tão famoso
que fizeram até um filme, né? Para que você tenha uma ideia, ele provocava uma febre hemorrágica na pessoa, uma coagulação no sangue. A morte era uma morte muito dolorosa. E quantas pessoas morreram por causa desse vírus ebola? Passou-se isso, tranquilizou-se a situação, aí vem aquela gripe aviária, aquela gripe onde o ser humano era atingido por questão de algumas aves, né, que infeccionavam o corpo do ser humano. Aí você lembra do H1N1, a gripe suína. Quantas pessoas morreram por causa daquela gripe suína? Eu quero te falar que hoje nossos olhos estão voltados para esse momento. Mas, pouco tempo atrás, no ano de 2019, nós temos praticamente aí 3 meses e alguns dias que nós entramos no ano 2020, que se findou o ano 2019. Eu quero te falar que no ano 2019, se você não tem conhecimento, ele foi o 3º ano com o maior número de mortandade de pessoas que morreram pela dengue, desde que ela apareceu em 1998. Você está entendendo o que eu estou falando? E hoje nós estamos com os nossos olhos voltados, o mundo inteiro voltado para esse vírus, para essa bactéria, o Covid-19, o novo coronavírus. Eu quero dizer para você que tudo isso aponta para Deus. Até quando vai a misericórdia de Deus? Até quando Deus vai nos estar avisando dos fins dos tempos? Até quando Deus vai estar chamando a nação ao arrependimento? Até quando Deus vai estar abrindo os nossos corações por intermédio de situações que nos ocorrem, situações de grande transtorno, de grande desespero, grande dúvida, que causam ansiedade no coração do ser humano? Tenta imaginar você caminhando na rua e você não ter condições de apertar a mão do seu amigo, você, por amor, não ter condições de visitar a casa do seu papai, da sua mamãe, porque eles se encontram no grupo de risco pela idade avançada, porque já são idosos. Tente imaginar, queridos. Eu quero te falar que todo esse processo é um processo que Deus permite para que o ser humano possa olhar para Ele, possa entender da sua glória e da sua grandeza. Eu acabei de ler um texto para você em Mateus 24, mas se você abrir a sua Bíblia e você abrir o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 21, você vai perceber que o Senhor Jesus, ele traz a mesma profecia, ele traz a mesma palavra, ele traz a mesma orientação, o mesmo conselho, que nos fins dos tempos, coisas como estas ocorreriam. E por que Deus permite? Deus permite para que a nação possa voltar os olhos para Ele. Deus permite para que haja arrependimento no coração do ser humano. E eu quero dizer para você que é um momento muito triste, mas quando eu olho para esta palavra, eu percebo a veracidade da palavra de Deus. Eu queria parar um pouco agora e perguntar se você tem promessa de Deus. Se você tem promessa de Deus, você pode dar um glória a Deus onde você está. Porque, meu querido, a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não fará. Tendo Ele falado, não cumprirá. Eu quero dizer para você que assim como esse ato profético de Jesus aqui, há milhares de anos atrás, tinha ocorrido durante anos, eu quero dizer que a palavra de Deus ela vai se cumprir na sua vida. Eu quero te falar que Deus não vai chegar atrasado nem adiantado, mas no tempo certo, Deus vai chegar na tua vida, porque Deus é um Deus de verdade. A sua palavra, ela comunica a vida, a sua palavra é a verdade. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Amados, eu quero que você entenda o que Deus tem para a sua vida nessa noite. Sempre quando tem uma adversidade, sempre quando tem uma luta, uma batalha, uma guerra a se travar, Deus ele tem na sua palavra a direção para que nós possamos vivenciar um tempo novo. Na palavra de Deus, a resposta para todas as questões das nossas vidas. Nós falamos hoje de pragas e epidemias, falamos do coronavírus, mas quem sabe hoje o seu maior problema é o seu casamento que está destruído, a sua maior adversidade, a sua maior dor é um ente querido que você tem no leito do hospital desenganado pela medicina e que você não pode nem visitá-lo nos dias de hoje. Quem sabe essa crise financeira que invadiu o nosso país é a sua empresa que está à deriva, a sua empresa que está prestes a falir. Você procura uma solução de um lado, do outro, e você não consegue encontrar uma solução. Quem sabe o seu problema hoje é você se tornar impotente diante de tudo aquilo que tem acontecido na sua vida. E você não tem mais como confiar na fraqueza da sua própria força, nem na sua incapaz capacidade pessoal. Amados, alguém disse para mim esses dias que bom seria se toda a humanidade
entendesse que são nos momentos de dificuldade que nós devemos nos propor a buscar ao Senhor. E nós que estamos cristãos, e você que é um conhecedor da palavra de Deus, você entende, você sabe que buscar ao Senhor não se busca somente na hora da dor, mas se busca em todo o tempo. Em Oséias 10:12 está dizendo: é tempo de buscar ao Senhor. É em todo o tempo que se busca ao Senhor. O profeta Isaías orientou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o enquanto ele está perto. Que bom seria se todos entendessem que um momento como esse, que desgasta o ser humano emocionalmente, um momento como esse, que tem avassalado a geografia do universo, que tem trazido um caos, que tem devastado a economia, não só do nosso país, como também dos países atingidos por esse vírus, que todos se prostrassem e passassem a buscar ao Senhor. Eu quero te levar a uma leitura que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, uma leitura muito conhecida, um texto muito conhecido, muito fácil de uma exegese, de uma interpretação, mas que eu enxerguei ali, vi condições, eu vi 4 pontos ali, que Deus nos oferece dentro da sua palavra, para que nós possamos vencer as nossas adversidades, para que nós possamos não retroceder, mas que possamos caminhar, confiando, acreditando. Eu quero trazer esses pontos para você. Um conselho que eu te dou, se você estiver com a sua Bíblia aberta, ou então com uma agenda que você marque, pegue uma caneta e marque, que depois você rumine isso, e que essa palavra ela possa permear o campo da sua alma, porque eu tenho a certeza que ela vai fazer a diferença na sua vida. Se você crê, você pode dizer amém. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, no verso 12, nós temos esta leitura: Ah, Senhor nosso Deus, porventura tu não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e nem tampouco sabemos o que fazer diante dela. Porém os nossos olhos estão colocados em ti. Amados, nós temos aqui a oração de um rei chamado Josafá, que era rei de Jerusalém naquele momento, diante de um contexto de muita desilusão, de um contexto de muita dificuldade, de um momento que esse rei não sabia o que fazer. Eu quero dizer para você que Judá estava prestes a ser atacada pelo poderoso exército de Edom. A Bíblia relata que os amonitas e os moabitas, eles se uniram, eles vieram contra Josafá e contra o povo de Deus, né? Eu vejo que Josafá ele se propõe a buscar ao Senhor. Eu quero ler para você o verso número 9, que diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, então nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e nós clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Perceba bem, este homem ele fez uma oração, e ele colocou algumas coisas diante de Deus. E se você é um bom ouvinte, um bom leitor da Bíblia, você percebe que ele disse: se algum mal nos sobrevier. Aí ele começou a capitular, ele começou a conjecturar, a conversar com Deus e especificar para Deus essas situações de adversidade: espada, juízo, peste ou fome. Ele falou de praga, de peste. Ele fala: nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome estará nessa casa, e nós clamaremos a ti na nossa angústia. Queridos, o que se fazer quando não se sabe a solução para alguma coisa? O que se fazer quando aquele momento que vivemos é um momento que independe da nossa experiência, independe da nossa condição de vida, quer seja social, política, financeira. Tem muitas coisas, aliás, tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que a política não pode fazer, tem coisas que neste mundo ninguém pode trazer uma resposta, uma solução. O que fazer quando não se sabe? O que fazer quando se acha tão fraco? É se apresentar diante de Deus como Josafá. É dizer para Deus: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho força, mas os meus olhos estão colocados em ti. Uma regra simples, uma oração simples que Josafá fez. Hoje nós não temos resposta. Estão procurando a resposta para o que ocorre. As pessoas estão trabalhando para que haja uma solução, mas ninguém sabe. E o caos está assolando a humanidade, afundando a humanidade no abismo tenebroso do desespero,
desestruturando a economia dos países, provocando até mesmo guerras, dissensões, divisões de opiniões no meio dos nossos governantes. As pessoas estão com medo de caminhar na rua, de sair na rua. As empresas estão fechadas. Muitas pessoas ficarão desempregadas. Empresas, elas falirão. O que dizer, queridos? Se daqui a algum tempo não começar a saquear os supermercados, as farmácias, as padarias, não começar a saquear os bancos, se essa situação continuar dessa forma, o que nós podemos fazer? Simplesmente, nós vamos clamar ao Senhor. Parece que a distância está tão longe a cada dia que passa. Parece que está tão longa a distância. Para alguns a noite começa a se tornar longa. Para alguns começa a faltar o apetite. Para alguns, queridos, a condição emocional começa a ficar enfadada. Eu quero dizer para você que a única distância entre você e Deus é de apenas uma oração. Essa oração que Josafá fez. E eu quero te mostrar esses pontos aqui. Em que circunstâncias Josafá fez essa oração e o porquê que Josafá fez essa oração. Eu já te disse que dentro do contexto, dois povos se reuniram para ir à peleja contra Josafá e o povo de Deus. E a Bíblia fala no verso de número 3: então Josafá temeu e se propôs a buscar ao Senhor. Ele apregou o jejum em todo o Judá. O que eu vejo aqui, queridos? O primeiro ponto que nós temos que fazer nos nossos dias. Josafá não sabia o que fazer. Josafá teve medo. Ele se assustou, ele ficou apavorado. Mas o que ele fez? Ele temeu e se propôs a buscar ao Senhor. Então o primeiro ponto é confiar em Deus, mesmo diante dos seus temores. Aqui não tem nenhum super-homem, nenhuma mulher maravilha. Nós somos seres humanos. Nós temos a nossa fragilidade humana. Existe uma insuficiência humana dentro de cada um de nós, diante de situações que nós vivemos e que nós vamos viver, com certeza. Mas o que Josafá nos ensina, queridos, que diante de circunstâncias, diante do medo, diante do desespero, independente das circunstâncias, independente de praga, de doença, de espada, de juízo, o segredo é buscar o Senhor. Eu quero dizer algo muito importante para você. Você só terá do Senhor aquilo que você se propor a buscar no Senhor. Se você busca, com certeza você encontra. O próprio Jesus nos disse isso em Mateus 7, no versículo 7 em diante. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se lhe é aberto. Então ele fala de 3 ações humanas: pedir, buscar e bater. E fala de 3 ações divinas. Se você pede, você vai receber. Se você busca, você vai encontrar. E se você bate, a porta com certeza ela vai se abrir, mas depende muito de você. Deus vai se mover quando a humanidade se mover, queridos. Então nós temos que nos propor a buscar a Deus por intermédio de jejum, por intermédio de oração, sabe? A confiar em Deus, a buscar, independente da adversidade, continuar buscando. Vale a pena você continuar clamando, vale a pena você continuar buscando o Senhor. Então o primeiro ponto é confiar em Deus, mesmo que você tenha medo. É você reconhecer as suas fraquezas, reconhecer seus temores, reconhecer os seus medos. Perceba bem, a palavra de Deus diz que Josafá temeu e se propôs a buscar o Senhor. Ele entendia que o exército dos amonitas e moabitas era muito superior. Era um exército sanguinário. Quantas vezes eu e você nós tememos, nós temos um coração, nós temos medo, mas o medo não pode abalar a nossa coragem. A coragem não significa ausência do medo. A coragem significa a confiança daquele que verdadeiramente crê em Deus, daquele que sabe o Deus que está servindo. Eu quero falar algo para você que parece um chavão na minha vida, nos cultos na nossa igreja. Mas eu não sei o dia do amanhã, mas eu tenho plena convicção e sei na mão de quem eu estou segurando. Louvado seja o nome santo do Senhor. A segunda coisa, eu quero ler contigo o verso de número 4 e quero falar sobre o verso de número 3. Ele foi para o templo, ele apregoou um jejum, e ele conclamou todo o Judá a estar ali, a buscar a Deus. Ele conclamou as pessoas a buscarem a Deus. E o verso 4 diz: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Queridos, a segunda coisa, nós temos que incentivar as pessoas a confiar somente em Deus. A nossa postura como cristãos, a sua postura como conhecedor da palavra de Deus, aquele que fala que tem fé em Deus, tem que ser uma postura diferente. Um dia alguém me disse que todo o nosso
atuar. Todo o nosso comportamento, ele é evangelístico. Hoje, amados, as redes sociais estão invadidas, não da palavra de Deus. As redes sociais estão invadidas não de alguém que traz uma palavra para alegrar o teu coração, a palavra de fé, mas elas estão invadidas de notícias ruins, estão invadidas de desgraça. As pessoas estão rotulando, os próprios irmãos em Cristo estão se degladiando. As pessoas estão, queridos, disputando política, quem é melhor e quem não é, o partido da esquerda ou da direita. As pessoas só falam do coronavírus, do isolamento, da desgraça, da miséria. Irmãos, até quando isso vai continuar? Eu quero te falar que Jesus é bom. Eu quero te falar que Deus pode mudar a história da sua vida. Eu quero dizer que isso é um decreto, um juiz de Deus sobre toda a humanidade, pelos pecados da igreja, pelos pecados da humanidade, pelos nossos pecados. E eu quero dizer que para que isso acabe, é só nós entendermos o que a Bíblia fala em 2 Crônicas 7,14, quando disse lá, escrito lá: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e sararei a sua terra. Amados, eu quero dar um conselho para você. A partir de hoje, não seja o profeta das suas tribulações, não seja o profeta da desgraça na sua vida, na vida do seu irmão, do nosso país. Começa a profetizar que tudo isso vai passar. Começa a profetizar em nome de Jesus que Deus é bom. Começa a clamar, começa a crer em cada promessa que Deus tem para a tua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida dessa pessoa que está doente dentro do seu lar, no leito de enfermidade, na vida dessa pessoa que está desempregado. Creia. Eu quero dizer que com Jesus não tem crise. Um mundo com Jesus não tem crise. Nós temos uma promessa, nós temos uma palavra. O próprio Salomão disse que a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que bem a utiliza come do seu fruto, amados. Então nós temos que incentivar as pessoas a buscarem mais a Deus, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho de vida, com aquilo que sai da nossa casa, com os louvores, com as palavras proféticas, com as orações. Nós temos que levantar a nossa cabeça. Nós temos que começar a incentivar as pessoas. Semana retrasada, eu fui comprar pão na padaria aqui próximo de casa. E quando passando pelo caixa, uma moça, ela me atende e havia um rapaz do lado dela. Quando eu entreguei a tarjeta que me garantia a entrada na padaria e a saída, eu disse para ela que Jesus amava e que Deus era bom. E eu dei um ato profético na vida daquela moça, através da minha palavra. Ela olhou para o rapaz e disse: nossa, faz 15 dias que eu não ouço algo tão lindo desse jeito. Faz 15 dias que eu não ouço algo que alegra o meu coração, porque eu só tenho ouvido falar de desgraça e desse coronavírus. Significa que nós estamos falando menos de Deus e mais do mal. Nós estamos enfatizando, nós estamos fazendo desse negócio uma monstruosidade, nós estamos dando força, alimentando, dando força a isso, queridos. Não que não exista, não podemos fechar os nossos olhos, temos que tomar os devidos cuidados, mas temos que falar mais da graça e da glória redentora de Deus. Temos que falar mais disso. Temos que incentivar as pessoas a buscar e a falar de Deus, a mostrar para elas o que Deus ele pode fazer. Então, a partir de hoje, use a sua rede social para falar da misericórdia e da graça de Deus. Ligue a sua televisão no louvor. Ligue a sua televisão em um programa evangelístico. Tá? Dobre os seus dentro da sua casa. Fale da graça, fale da misericórdia para os seus filhos, para a sua família. Faça um culto no seu lar, junto com a sua família. Mande uma mensagem de fé, de apoio, de esperança para as pessoas. Hoje vivemos um dia difícil. Fechar as portas da igreja de Cristo na terra, as portas da igreja, quando eu falo administrativa, não da igreja espiritual, porque nós somos a igreja. E eu quero dizer para você que desde a antiguidade, a igreja tem sido um reduto de fé e esperança para aqueles que precisam. Eu quero falar para você que isso vai passar, logo nós vamos estar dentro do templo, louvando e glorificando, adorando aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus, queridos. O terceiro ponto, queridos, está no verso de número 5 ao verso de número 12, que diz assim: se pôs em pé na congregação de Judá, na casa do Senhor diante do pátio, e disse: Senhor Deus dos nossos pais, tu não és Deus dos céus, dominador sobre todos os reinos, na tua força há mão, há poder, não há quem possa te resistir. O verso de número 7, porventura tu não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti,
pois teu nome está na casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Queridos, o terceiro ponto é crer nas promessas de Deus. Tem muita gente que diz, eu creio em Deus, mas eu te faço uma pergunta, você consegue crer naquilo que Deus tem para a sua vida, tem para a sua família? Esse momento que nós vivemos, é o momento para vivermos esta fé, para a nossa fé ser edificada. Essa luta com certeza é grande, mas eu quero dizer para você que para cada batalha, para cada luta, há um nível de fé, um nível de unção que é lançado sobre a tua vida, e Deus está nos preparando para isso, queridos. Com certeza Deus está nos preparando. Eu quero ler para você uma cartinha que uma discípula da nossa igreja enviou para mim, de algo que Deus deu para ela quando ela meditava. Diz assim: se no meio da tua luta, da tua prova, se em algum momento você enfrentar alguma batalha da vida, o segredo é não desistir, confiar em Deus, pois quem não desiste, persevera e vence. As lutas, as batalhas da vida servem para você, no meio delas, se tornar mais forte. Serve para que o Senhor possa te desenvolver, fazer você crescer e te encorajar a lutar e a prosseguir para o alvo, crendo nas firmes promessas de Deus para a sua vida. Olha só o que eu recebi, que coisa linda, queridos. Então nós temos que crer em cada promessa. Eu quero te falar que aquele que começou a boa obra na sua vida, aquele que vai completar. Eu quero dizer para você que existe um manto sagrado sobre a sua vida, existe uma unção, uma escolha de Deus sobre a sua vida. Um dia Deus olhou para você no meio de bilhões e bilhões de pessoas e te disse: tu és o meu servo, a minha serva, eu te escolhi, eu não te rejeitei, diz o Senhor. E o Senhor colocou a mão na sua vida, e o Senhor começou a te restaurar, o Senhor te levantou do pó, o Senhor decretou promessas sobre a sua vida. Eu quero dizer que Ele vai cumprir cada uma dessas promessas, mas isso não nos isenta de passar por perturbações, não nos isenta de passar por provas ou por lutas. Jesus em João 16:33 disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Entenda isso, queridos. Jesus nunca mentiu, nunca disse que não passaríamos por uma prova, uma luta, mas disse que estaria conosco. Hoje, o Brasil passa pelo vale da sombra da morte. Mas no Salmo 23, verso 4, o que é que Davi disse? Ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Depois ele fala: unges a nossa cabeça, a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aí ele termina dizendo assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Quem pode dar uma glória a Deus? Eu quero profetizar para você nessa noite esta palavra: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida, meu irmão. Aonde você andar, Deus andará contigo. Onde você estiver, Deus estará contigo. Aonde você estiver, o Salmo 91, eu lanço ele sobre a tua vida nessa noite. O Salmo 91, ele é vivo, ele é eficaz. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Praga nenhuma vai chegar à tua tenda, porque diz a Bíblia no verso 1 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem recebe? É uma promessa para mim e para você. Nós não somos super-homens, não somos melhores do que ninguém, mas o que nos distingue na hora da luta, da dor, do sofrimento, queridos, é a nossa fé. É isso que nos distingue, a nossa fé. Agora, se porventura alguns de nós, eu por exemplo, for tomado por esse vírus, qual é a culpa que Deus tem nisso? Que você tem nisso? Qual é a culpa que eu tenho nisso? Nós somos seres humanos, estamos inerentes às condições inerentes da vida, somos sujeitos às condições inerentes da vida. Mas de uma coisa eu sei, meu irmão: a proteção de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida. Quem crê nisso? E se porventura formos acometidos, Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos trabalhar, Deus vai nos exaltar, porque diz a Bíblia que Ele levanta o pobre do pó, e Deus de uma altura exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes e herdar um trono de glória. Queridos, vamos acabar com o moralismo no nosso meio. Vamos acabar com o legalismo no nosso meio, de querer responder pelas pessoas, de querer olhar para a vida das pessoas. Vamos olhar para dentro da nossa igreja, vamos olhar para a nossa própria vida.
Vamos entender que todos nós precisamos nos unir hoje em oração pelo nosso Brasil. Servimos ao mesmo Deus. Os amigos de Jó, quando Jó passou por aquele processo, eles ficaram procurando algo na vida de Jó. O Elifaz, ele foi questionar a Jó pela situação que Jó vivia, por ter perdido tudo, por estar enfermo. Questionaram dizendo que Jó tinha algum pecado em oculto ali. E hoje as pessoas procuram. Até nos dias de hoje, tem esses amigos que nós temos que orar por eles. Esses legalistas e moralistas, que ficam olhando para a sua vida quando você passa por uma dificuldade, querendo enxergar um pecado. Eu vou dar uma resposta para você que está me ouvindo aqui nessa noite. Eu quero dizer que tudo está no controle soberano de Deus. Os amigos de Jó ficaram procurando, ficaram questionando o motivo. Mas eu quero te dizer, grava bem isso. O motivo de Deus na vida de quem caminha com Ele, o motivo de Deus na vida de quem trabalha na sua obra, o motivo de Deus na vida daquele que renuncia, daquele que o serve, é simplesmente a vontade de Deus. E que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, assim na terra como no céu. Eu lembro de Cristo, antes de chegar no Gólgota, Ele disse: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus, queridos, Ele é soberano. Eu quero concluir isso aqui no versículo número 17, para te dar o quarto ponto. Eu quero te lembrar que quem salva é Deus. Nós temos que orar, fechar em torno do nosso país hoje, de você que está me ouvindo, e orar a Deus no final dessa ministração. Entender que quem salva é Deus. Esses dias minha esposa, ela esteve internada. Era tanta informação desconexa, 22 dias dentro do hospital à noite. Ela me disse uma coisa que tocou muito o meu coração. Ela disse: filho, você estava ali do meu lado, minhas irmãs, nossos filhos. Eu olhava para vocês, eu vi o amor de vocês, mas eu entendi uma coisa na situação que eu estava, que vocês não poderiam fazer nada por mim. E foi naquela hora que o meu coração se lançou a Deus, mesmo não podendo falar, mesmo não podendo agir com destreza, com disposição. Ela disse: porque eu entendi que vocês não poderiam fazer mais nada, só Deus. Esse momento que nós vivemos, só Deus para mudar essa história. Nós temos que clamar ao Senhor. A nação de Israel durante 430 anos sofreu na mão do faraó no Egito. E diz a Bíblia que eles clamaram. E no verso de número 7, do capítulo 3, a palavra de Deus diz que Deus chama Moisés e diz assim: olha, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu tenho visto as lágrimas, o choro, por causa dos seus exatores. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, por isso eu vim. Independente de ser juízo ou não, nós podemos pedir para que Deus venha dar um basta nisso, para que Deus possa mudar essa situação, não somente em relação a esse vírus, mas a situação que você vive, uma vida desprezível, uma vida medíocre, de sofrimento, de humilhação, cheia de depressão. Você se esforça para sorrir, mas o que está dentro de você é a tristeza, a desolação, desapontamento. Vamos clamar ao Senhor, o Senhor vai nos ouvir, Ele vai nos livrar. Vivemos um tempo de aflição, e o Salmo 46 diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Nós temos que clamar esse Deus e lembrar que é Deus quem salva, é Deus quem vai mudar essa história. O verso 17 diz, para terminarmos: nesta peleja não tereis de pelejar, parai e estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis amanhã, saíres ao encontro, porque o Senhor, Ele será convosco. Perceba bem, o profeta levantou a voz e disse: é Deus quem vai salvar. Muitas das vezes nós queremos travar a nossa batalha. Essa batalha não é nossa. Essa batalha não é nossa. Muitas das vezes nós esquecemos da promessa, esquecemos daquilo que Deus tem para a nossa vida, e ficamos fadados ao inimigo, circunstanciados, presos a uma geografia, sem poder caminhar para a frente. Queridos, aquilo que não está na tua linha de visão, você esquece facilmente. Não importa se tem 10 anos ou um ano, apenas um dia, porque se não está na trajetória da tua visão, você não consegue enxergar. E muitas pessoas têm deixado as promessas de Deus para trás. Muitas pessoas têm olhado para trás, não têm renunciado,
tem colocado a mão no arado e tem olhado para trás. Me explica, um homem saindo para trabalhar pela manhã, a esposa se arrumando para uma reunião de trabalho, pega a criança de 8 meses, 1 ano, e fala assim: esposo, pega o nosso filho, eu tenho que chegar mais cedo no trabalho, põe no carro, leva para casa da minha mãe. Ele pega aquela criança, coloca na cadeirinha do banco de trás, e ele sai na direção que ele tinha que ir. Mas ali ele recebe uma ligação do chefe dele da empresa: preciso que você venha urgente, precisamos fazer uma reunião de urgência, resolver algumas questões hoje na empresa, eu preciso de você. A criança estava atrás, não estava na frente. Aquela notícia mexeu com a mente dele, com o equilíbrio emocional dele, com o sentimento dele, com a alma dele. Ele vai para a empresa, passa pela reunião, vai almoçar com o chefe. Às 18 horas, quando ele sai, ele abre a porta do carro, ele vê aquela criança morta lá atrás. Ela morreu porque ela não estava na linha de visão dele. Nós temos que olhar mais para Jesus, gente. Nós temos que acreditar mais nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Chegou o tempo da igreja levantar a sua cabeça. Chegou o tempo da igreja, sabe, se erguer altaneiramente. Sabe, a gente dizer que maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo, e viver isso. Viver isso. Isso também é uma aprovação para a igreja. Porque Deus quer saber quem é e quem não é. Ele sabe, mas Ele quer mostrar para a gente, para os líderes. Ele quer mostrar para você que você precisa mudar a tua história com Deus. Tem muita gente se acovardando, dando para trás. Tem muita gente com medo que não ora mais, que só vive isso. Deus quer mostrar que Ele é Deus na sua vida e quer provar o seu coração. É uma aprovação também para a sua igreja. Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, aquela que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Precisamos entender isso aqui. Olhar para Jesus. Sobre você há uma promessa. Sobre o nosso Brasil há uma promessa de restauração, de restituição. Sobre o teu casamento, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida profissional, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos de vida, sobre o teu chamado. Queridos, eu quero concluir dizendo para você que a maneira que você tem de vencer as suas batalhas, as suas lutas, de você lutar contra os seus anseios, é você perceber, ter intimidade, querido, ter discernimento, entender aquilo que o inimigo está tentando fazer, tá? E responder exatamente com o oposto que ele quer que você faça. Deixa eu te explicar aqui. Vou te explicar o que acontece hoje. Olha para Samuel, para o livro de Samuel. Olha para o chamado de Davi. A primeira batalha de Davi, a fileira de Israel estava entre um vale, e do outro lado estava um gigante chamado Golias. E Golias, ele apenas falava. Golias, ele dizia assim: olha, tem algum homem aí, venha lutar comigo. Aquele que perder se torna escravo, os despojos vêm para aquele que ganhar. Ele simplesmente usava palavras e mostrava o tamanho dele, a grandeza dele. E no meio do exército de Israel, nenhum homem ali se achava capaz de enfrentar Golias. É o que acontece hoje. É aquilo que acontece hoje. O próprio rei Saul estava de cabeça baixa, amedrontado. É o que acontece hoje. As pessoas estão amedrontadas, de cabeça baixa, aceitando passivamente o que está acontecendo, esperando uma resposta do nosso governante, de um médico, de um cientista, de alguém que tenha uma ideia para acabar com isso. Não, nós temos que levantar a nossa cabeça, temos que responder exatamente com o oposto daquilo que eles querem fazer com a igreja. Eles querem reduzir a igreja a nada, a zero. Eles já conseguiram fechar as portas da igreja, queridos. O inimigo está lutando. Você tenta imaginar o número de cristãos que não voltará mais a congregar por se perder no meio do caminho pela falta de alimentos, de cuidado, pessoas que precisavam daquele cuidado, novos convertidos. Muitos vão se perder no meio do caminho, mas nós temos que entender isso aqui. Temos que começar a reagir, temos que agir, temos que cuidar das ovelhas de Cristo. Você cuide da sua cela, pastor, cuide da sua igreja, cuide, dê o melhor, ore, jejue e batalha, se faça prudente nesse momento, e vamos agir, não com medo, não com covardia como quer o inimigo, vamos agir com coragem, com audácia,
Não, entendendo que somos super-homens, não. Vamos agir confiando, entendendo que Deus é o nosso refúgio, dizendo aquilo que Davi disse no Salmo 27, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a quem nós temeremos. O Senhor é a força da nossa vida, de quem nós nos recearemos. Quando os malvados, nossos adversários, se levantarem e vierem contra nós, eles tropeçarão e cairão. E ainda que o exército se levantasse contra nós, mesmo assim continuaremos confiando no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Na hora da tua luta, o inimigo quer te envergonhar, ele quer te humilhar, o inimigo quer te destruir. Mas reaja, levanta a tua cabeça. Um mundo assustado, um mundo cheio de dúvida, um mundo que chora, precisa de uma igreja determinada, de uma igreja audaciosa, de uma igreja corajosa. Eu falo de coragem aqui porque foi isso que Deus disse para Josué. Seja forte, seja corajoso, Josué. Foi o que ele disse. Porque na realidade Deus disse: passa a este Jordão, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus falou como já tivesse dado de uma forma muito simples. Deus é simples. Só que Josué tinha que lutar. Ele tinha que invadir cada geografia daquela ali, tinha que lutar. E para isso ele precisava acreditar e ter coragem. Porque hoje em dia, para você acreditar em Deus, você tem que ter coragem. A tua fé tem que ser inabalável. Nós não precisamos, amados, nos acovardar em relação a essa pandemia. Não precisamos nos acovardar em relação às dificuldades que nós estamos vivenciando, das adversidades que nos assolam. Precisamos sim voltar nosso coração, voltar o nosso pensamento para Deus, nos fortalecer por intermédio da palavra, aumentar a nossa fé, queridos. E como que eu posso aumentar a nossa fé? Isso aqui é a palavra de Deus. É por isso que eu estou aqui hoje, me alimentando dessa palavra e pedindo para Deus que eu possa também, levar um pouco dessa palavra para você. As raízes são a parte mais importante de qualquer planta. As raízes são a parte mais importante de qualquer planta. Quando há uma raiz firmada, a planta ela cresce o tronco, cresce os galhos, os arbustos, e ela dá frutos maravilhosos, que vão saciar, que vão prover para as pessoas. Eu me lembro agora do Salmo de número 1, quando Davi diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. E o verso 3 tem algo muito lindo. Este é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cuja folhagem não murcha, e no devido tempo dá o seu fruto. Viva mais a palavra. Leia, medite e pratique essa palavra. Porque na palavra de Deus está escrito que Deus não vai nos deixar, nem tampouco vai nos desamparar. Nós temos que acalmar o nosso coração nesse momento, entregar a nossa vida diante de Deus. Eu não sei o que você está passando, meu querido, minha querida. Talvez você não encontre nem motivo mais para viver. Quantas pessoas têm dado cabo da sua própria vida? Quantas pessoas têm desistido dos seus sonhos, dos seus projetos de vida? Acalma o teu coração. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, 5 em diante. Seja a vossa moderação conhecida dos homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus pelas vossas petições e súplica com ações de graça. Eu quero convidar você para que nós possamos entregar a nossa vida na mão de Deus nesse momento. Estamos terminando essa live. Buscar Deus por intermédio dessa oração simples e humilde e ver a sua grandeza agindo ao nosso redor. E acreditar em um amanhã melhor. Acreditar em um presente com uma esperança, um presente com um futuro. É isso que Deus quer que você creia, que você acredite. Que você possa pegar esses 4 pontos. Confie em Deus mesmo na hora da tua dor, do teu medo. Incentive as pessoas a confiar em Deus. Fale mais de Deus para as pessoas. Creia nas promessas de Deus e lembra que é Deus quem vai fazer. É Deus quem vai fazer na minha e na sua vida. Mas lembre-se que a raiz é a parte mais importante da planta. E você tem que ser aquele crente que crê na palavra. A palavra é a raiz que te firma nesse evangelho.
E a Bíblia fala no Salmo 125, verso 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quero te convidar, para onde você está? Na sua casa, se você tem um tempinho aí, se você está no teu trabalho, tirar alguns segundos para que a gente possa fazer uma oração juntos. Gostaria que você pudesse sentar, acalmar o teu coração nesse momento, que você pudesse fechar os teus olhos, que você pudesse orar comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, eu me uno junto com o teu povo em oração, com essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento, que está nos vendo por essa live, independente do credo religioso, meu Deus. Precisamos da tua presença, precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Meu Pai, que o Senhor possa, pelo teu Espírito, confortar e consolar cada coração, meu Deus. Que o Senhor venha de encontro aos anseios que esta pessoa está vivendo hoje, este casal, esta criança, este jovem, este ancião, meu Deus. Que o Senhor possa penetrar nas juntas e medulas, que o Senhor possa entrar dentro da casa, dentro do lar, transicionar toda essa situação, dificuldade que essa pessoa tem vivido, os sonhos, os anseios. Meu Deus, como tua igreja, eu quero repreender na vida desta pessoa todo mal, repreender todo medo, toda angústia, repreender todo principado, toda potestade, toda a hoste espiritual da maldade nas regiões celestiais que tem se voltado contra a vida dessa pessoa. Eu repreendo no poder do nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar em nome de Yeshua, meu Pai, tão certo como o Senhor vive, esse ar que eu respiro, e essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, que as tuas mãos estão sobre esse país, as tuas mãos estão sobre a nossa casa, a nossa vida. Eu quero declarar que nós e a nossa casa te serviremos. Senhor, que a tua igreja te sirva com alegria, que a tua igreja te sirva com prazer, com zelo. O Senhor venha levantar aquele que está caído, dar força àquele que não tem mais vigor nenhum, trazer ânimo àquele que está desanimado, meu Senhor. Eu quero te apresentar essa pessoa que tem um parente no leito de enfermidade, ou essa pessoa que está doente, Senhor. Que o Senhor possa trazer cura, porque eu quero profetizar na vida desta pessoa cura no meio da enfermidade, vida no meio da morte, libertação no meio da opressão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, declarar o crescimento espiritual, o amadurecimento da tua igreja nesse momento, porque eu tenho certeza, meu Deus, que isto vai passar e o Senhor está preparando a tua igreja para um grande projeto nesse ano de 2020, como foi profetizado pelo nosso apóstolo Renê, Senhor. Até outubro grandes coisas acontecerão em nossas vidas, em nossas igrejas, acontecerão no nosso país. Que o Senhor venha arrancar todo o mal, Senhor, toda idolatria, todo espírito de roubo, de furto, toda anarquia, toda conspiração, Senhor, toda corrupção que existe dentro do nosso país. Senhor, eu quero te apresentar este homem que está desempregado, que o Senhor venha abrir as portas, Pai, para que esse emprego, ele aconteça, se realize nesse momento. Sabemos da dificuldade, mas eu creio que o Senhor pode operar esse milagre, unir esse casal que está prestes a se separar, pelo poder do teu Espírito, da tua palavra, pela simplicidade dessa oração, que o Senhor possa alcançar esse lar agora. Alcance esse lar no coração desta pessoa, Pai. Nós oramos juntos, Senhor. Pai, vai quebrando todo paradigma do mundo espiritual. Nós te pedimos, sabemos que há um juízo teu, mas assim como Isaías, ele foi, Senhor, até Ezequias, levando o juízo teu. Ezequias virou o rosto para a parede e te pediu 15 anos, te pediu vida, o Senhor deu para ele. Eu quero te pedir, Senhor, retira esse mal da nossa atmosfera, retira esse mal dos nossos idosos, das pessoas, retira esse mal deste mundo, do nosso país, da Baixada Santista. Senhor, move, traz a solução, meu Pai. Muitos estão esperando para daqui a 4 meses, mas crendo em Ti, Senhor, eu creio que é para já. O Teu tempo é o tempo bom para o ser humano, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu te peço, fortalece a Tua igreja, fortalece os pastores, fortalece, Senhor, a nação brasileira, fortalece essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, fortalece essa família. Eu declaro que toda ferramenta que tem sido levantada contra o Teu povo, ela não vai prosperar, porque o Senhor é fiel. Eu declaro toda sorte de bênção sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja. Eu declaro, nascendo, Senhor, neste tempo, uma igreja avivada,
uma igreja forte, uma igreja altaneira, uma igreja corajosa e audaciosa, Senhor. Visita cada lar agora, leva a tua paz, leva, Senhor, o teu amor, leva, Senhor, a crença, a credulidade. Pai, eu quero te louvar por esse momento tão lindo que nós vivemos, Senhor, durante esse tempo que eu estive junto com meus irmãos aqui. O Senhor vem abençoar de forma sobrenatural, declarando toda a sorte e bênção sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Guarda os nossos filhos, assim como o Senhor guardou, Senhor, o teu povo no Egito. Quando o anjo da morte passou, Senhor, todos os primogênitos naquele lugar tiveram o seu óbito, e o Senhor preservou o seu povo, preserva o seu povo. Preserva a tua igreja para que o teu nome seja glorificado, para que o mundo olhe para a tua igreja e possa encontrar o Senhor. Pai, eu quero declarar sobre a humanidade salvação eterna. Eu quero declarar que o nosso país pertence ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos perdoa, que o Senhor possa a cada dia nos amadurecer, nos dá graça, que nós possamos conviver como uma família, amando-nos uns aos outros, amando a Ti sobre toda a nossa força, o nosso coração e a nossa alma, e o nosso próximo como a Ti mesmo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Se você crer, você diz amém. Querido, muito obrigado por você ter estado conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos continuar em oração pelo nosso país, respeitar os princípios, as normas de segurança estabelecidas pelas autoridades. Tá? Vamos continuar cavalgando. Eu quero dizer para você que a vitória ela já é nossa em Cristo Jesus. Todos vamos sair fortalecidos. A nossa fé vai ser edificada. Pensamento no Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma noite profética, uma noite de sonhos maravilhosos. Que nós possamos acordar para um amanhecer, para um raiar de um ciclo de um novo dia, de muitos desafios, mas com excelentes notícias e transformações. É o que eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Deus te dê muita graça em nome de Jesus.